Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando sempre que a gente está deixando nossas ministrações na igreja também, no canal, para que você possa acompanhar nosso trabalho, tá ok? Bom, eu quero falar hoje sobre oração. Eu quero usar especificamente a oração do Pai Nosso, que é chamada oração modelo. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a oração é uma necessidade, ela tem que passar a ser um hábito em nossa vida. Assim como muitas vezes nós levantamos sem muita vontade, mas sabemos que temos que escovar nosso dente ou coisa do tipo, a gente tem que ter a oração mais ou menos como isso. É lógico que a oração tem uma importância muito relevante para cada um de nós, só que ela tem que ser feita com paixão, ela tem que ser feita com amor, ela tem que ser feita como algo que você faz para realmente aprimorar a sua relação e a sua intimidade com Deus. Mas falando especificamente do Pai Nosso, Jesus Cristo ele diz: então orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Primeiro aqui ele mata uma coisa que é individualidade. Deus, no reino de Deus, nós não temos como ser individuais simplesmente. É lógico que Deus respeita a nossa individualidade, mas Ele usa da nossa individualidade para formar um todo, para formar um grupo, para formar um corpo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Logo, o membro do corpo ele não se destaca sozinho. Se eu cortar um dedo da mão, ele não terá utilidade, mas ele só terá utilidade se fizer parte do corpo. Então, por isso ele diz assim, Pai Nosso. Primeiro porque também eu tenho que estar em comunhão com Jesus, em comunhão com o seu Espírito, né? E tenho que estar em comunhão com a igreja. Eu tenho que estar em comunhão com meus irmãos. Eu tenho que estar em comunhão com a minha esposa e assim por diante. Então, por isso que ele diz assim, Pai Nosso e não Pai Meu. Depois ele diz que estás no céu, ou seja, nós sabemos da sua soberania e da sua grandeza. Santificado seja o teu nome. Ou seja, nós temos que aprender a glorificar a Deus, independente das circunstâncias, independente do momento que a gente está vivendo. Então, essa oração já nos dá uma ideia de que ela não tem que ser simplesmente orada, ela tem que ser vivida na nossa vida. Ela tem que ser de fato incorporada no nosso estilo de vida. E aí ele continua: venha o teu reino, ou seja, o reino dele tem que estar dentro de mim. E a chave para o seu reino é o seu nome. Tudo que pedirdes em meu nome, venha o teu reino. Então, é como se o reino de Deus fosse implantado na nossa própria vida, no nosso coração. Tinha um cântico muito antigo que diz assim, reina sobre mim, reina sobre os meus desejos, minhas vontades. Né? Então, o Senhor ele tem que fazer do nosso coração um altar. Ele tem que fazer do nosso coração o seu trono, para que ele reine sobre as nossas vidas. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós temos que ter essa noção de que Deus quer cumprir em nós a sua vontade. E nós temos que viver os propósitos do seu reino. Agora, a gente precisa começar a pensar, diante de algumas atitudes que nós temos e alguns pensamentos que muitas vezes carregamos, isso se adequa àquilo que está no céu? No céu tem rancor, no céu tem tristeza, no céu tem vingança, no céu tem esses males todos. E eu poderia enumerar várias outras coisas que a gente sabe que no céu não tem. Então nós temos que entender que quando ele diz, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, ele quer cumprir em nós a sua vontade. A gente não vai passar por essas coisas, por algum momento ou outro não vai sentir, sim, mas só que nós podemos ter uma vida diferente e aceitar esta vida que Deus tem proposto para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perceba, no Velho Testamento, quando Deus manda o maná para o seu povo, ele dizia, olha, vocês peguem somente o suficiente pro dia, porque a cada dia o Senhor suprirá as suas necessidades. Quando eles guardavam maná a mais, aquilo apodrecia.
Mas por que Deus fazia isso? É para que eles aprendessem a confiar em Deus. E nós temos que aprender a confiar em Deus. Esses dias que nós estamos vivendo está nos mostrando o quanto que Deus pode ser o suficiente para nós e quão pouco nós podemos viver. Deus tem suprido as nossas necessidades. Eu creio que Deus tem trabalhado, Deus tem feito coisas maravilhosas no meio do seu povo. Por quê? Porque Ele tem sustentado, o pão nosso de cada dia Ele tem nos dado. E aí Ele diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então um princípio aqui, eu tenho que aprender de Deus, por isso que a cruz, né? Aprendo de Deus na vertical para manifestar na horizontal. Então Deus, eu sei que Ele vai me perdoar, Ele é um Deus perdoador, Ele perdoa os meus pecados, então automaticamente eu vou perdoar os pecados daqueles que são cometidos contra a minha pessoa. E aí ele continua, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, que Deus traga discernimento sobre as nossas ações e atitudes, os nossos pensamentos. Nós temos que ter essa noção. Que Deus Ele é capaz de nos direcionar a uma vida completa, a uma vida que Ele não nos deixe cair na tentação do inimigo, na tentação do ego. Muitas vezes o inimigo trabalha muito na nossa vaidade, dizendo que nós somos grandes, que nós somos isso, somos aquilo, e aí nós começamos a acreditar de fato nisso, e isso pode ser a nossa derrocada. Mas livra-nos do mal. O Senhor é um Deus de livramento. É um Deus que sempre que o seu povo confia nele, Ele guarda o seu povo, Ele guarda aqueles que são seus. Deus é um Deus zeloso, Ele zela por aquilo que é seu. Então se você entender essa oração, ela tem que ser orada sim, mas ela tem que antes de tudo ser vivida na nossa vida. Isso tem que se tornar nossa prática de vida diária. Mas falando um pouco mais da questão da oração, eu quero que você entenda, muitas vezes nós não conseguimos entender a grandeza de Deus. E aí eu vi uma historinha esses dias que ilustra bem essa nossa falta de percepção do poder que Deus tem sobre nós e da capacidade que a oração pode trazer para as nossas vidas. É como um menino que ele teve um carrinho que ganhou dos seus pais, um caminhãozinho, e de repente ele brincando lá, uma das rodas sai do caminhão e o caminhão fica quebrado por um instante e ele começa a chorar desesperado, gritar, pedindo para o pai, arruma, e de repente seu pai chega para ele e fala assim, filho, mas deixa eu só te falar uma coisa, tem um parente nosso que ele deixou toda a sua herança para você e são 100 milhões de reais. Aquele menino vai olhar para o pai, olhou para o pai e continuou chorando. Eu quero meu carrinho, eu quero meu carrinho, eu quero meu carrinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não temos o senso de proporção. Aquele menino não tinha a capacidade cognitiva suficiente para entender que 100 milhões daria para comprar os carrinhos que ele quisesse. Mas o que ele mais queria naquele momento é aquilo que faltou para ele naquela situação. Muitas vezes eu e você, nós somos assim na nossa vida e na nossa vida de fé e de oração a Deus. Algo que perdemos e que momentaneamente nós nos sentimos tolhidos daquilo que nós possuíamos e começamos a questionar, a murmurar, a falar para Deus, e Deus muitas vezes está propondo algo muito maior para nós e nós ficamos presos àquela situação tão pequena e não nos permite enxergar aquilo que Deus tem de maior para nós. Portanto, que a gente faça dessa oração um estilo de vida, mas que a gente entenda também que o Deus que a gente serve, Ele está pronto para nos ouvir, acima de tudo, pronto para nos responder. E o nome de Jesus é a chave para que essas coisas possam acontecer. Mas nós temos que entender a grandeza do Deus que nós servimos, que Ele é poderoso, como diz em Efésios, para fazer infinitamente mais o quanto pedimos ou pensamos. Mas para isso tudo acontecer, se eu pegar essa oração e fazer dela um estilo de vida, automaticamente eu vou começar a compreender que há um propósito maior para a minha vida quando eu começo a viver esta oração na minha vida. E aí eu começo a entender as grandezas e o que Deus tem para proporcionar para nós. Deus quer impactar, Deus quer mudar, Deus quer fazer coisas gloriosas na nossa vida. E nós precisamos começar a enxergar isso. Deixe o carrinho de lado, veja o que Deus tem de tão grande propósito para você. Tá bom? Pense nisso, medite. Deus abençoe vocês.